Salve, salve galera nerd, salve, salve galera nostálgica, Sérgio Carvalho e Pedro Biblioteca. Estamos no estúdio 1, Pedrão, primeiro estúdio da DN Degrau. Sim, voltamos às origens. Isso aí, aqui você sabe que tem 3 opções de estúdio, né? Sim. Tem o estúdio Botafogo, tem o estúdio dos brinquedos. Ou Vasco. Tem os estúdios do Pôster, patrocinado por Fabiano Machado. Obrigado aí pela sua participação. O tema de hoje é jogos que estão virando filme, Pedro. A gente estão fazendo sucesso. Eu tenho que relembrar um pouco antes disso, porque a gente teve outros jogos no passado. É verdade. Que deixavam a gente muito triste. Como o Mario. Como o próprio... Não, tem jogos muito bons. Futuramente a gente pode trazer uma lista de filmes bons dessa época, mas tinha muita porcaria. É verdade, teve um filme live action do Mario que não foi muito bem aceito. Não, ele não foi aceito, ele é escrochado até hoje. É verdade. É o Mario que não sabe, que não quer pular. Street Fighter também. Não deu um filme bom, sim, muito bom. Dava pra ver, né? Com Jean-Claude Van Damme, sim, interpretando o Guile, mas... Mas a gente tem exemplos bons como Mortal Kombat, o clássico é muito bom. Tem até uma análise minha falando sobre o primeiro e sobre o segundo. E corrigindo, as animações referentes ao game no passado, para mim, foram ótimas. Também. Os filmes, nem tanto. Nem tanto também. E também a gente também tinha até um que é muito desconhecido pela galera, que é o Príncipe da Pérsia, que é muito bom também, incrível que pareça, é da Disney. Pena que nunca virou franquia, porque daria certo. Mas, tirando essa parte do passado, vamos agora para o futuro? Na virada do século XXI, todos os filmes relacionados a game estão fazendo sucesso e virando franquia. A gente vê Sonic, que já vai pro 4º filme, se eu não me engano, né? Sim. 4º filme já está confirmado para 2027. Sim. A gente tem Mario Bros. 2, que vai ser confirmado para 2026, que é um tema para o próximo vídeo. Sim. E temos Minecraft, que já estreou e tá uma audiência gigantesca. Ele cortou a cabeça da Branca de Neve e furou o Capitão América sem soro. Não conseguiu furar o escudo do Capitão. Cara, na primeira semana... bilheteria global de Minecraft já chega a quase 300 milhões, ou seja, ultrapassando Mario Bros. Em sua estreia, sendo um filme com maior bilheteria na estreia. Tá Sim, vendo? E também fazendo uma menção honrosa, Serginho, o Detetive Pikachu também, que é outro jogo, também engloba... de filme e jogo, mas também foi o exemplo e foi o filme que fez isso. Mas o Pikachu primeiro era animação que virou jogo, não, né? É o oposto. O jogo de carta que virou animação. Jogo Game Boy. Foi primeiro do que o jogo de carta? Foi primeiro que a animação. O jogo de carta só veio depois. Você tá Pedro? falando com um Pokémoníaco. Não me questione. Não tem como te questionar Pokémon. Nesse ponto, não. Se eu soubesse, até pego Pokémon ali para botar na mesa. Mas realmente, Pedro, você é um especialista em Pokémon e tu falou ali. Entendeu? Pra mim, tinham feito primeiro a animação, mas o Pedro me corrigiu que lançou primeiro o game. Sim, primeiro o game, depois a animação e depois virou as cartas. Show de bola. Entendeu? Foi nessa sequência porque a gente sabe muito bem como é. Tanto que existe, lá no Japão, existe diários genéricos de Pokémon. Lá, um que não é genérico, mas é muito bom, que é o próprio Digimon, mas são desse jeito. Então, eu só quis lembrar, fazer essa menção honrosa. Futuramente eu vou falar de Pokémon no canal, e aí eu explico tudo certinho. Pedro, eu não sou muito fã da franquia Pokémon, mas sei que ela é gigante. Sim. Eu trabalho com game e sei os jogos relacionados ao Pokémon valem uma boa nota. Sim. Pedro, Pokémon estreou no cinema, foi um sucesso, meu amigo? Foi um sucesso. Foi um sucesso, tanto que gerou a piada que a gente usou, que levou o Mario, o Sonic melhorar. Porque eles falaram assim, Pokémon conseguiu fazer 150 monstrinhos parecidos com o game. E o Sonic não consegue fazer com um. Pois é, a primeira imagem do Sonic era aquela bizarra. Então levou tanto hate, que levou o produtor a refazer. E isso foi bom. Sim. Um bom resultado. Foi o que gerou hoje.
e que deu, incrível que pareça, deu um grande pontapé hoje em dia para Minecraft, foi o filme do Sonic. Dá certo. Eu vou abrir o jogo para vocês. Minecraft não é um dos meus jogos favoritos. Nem meu. Mas eu entendo a grandeza desse jogo. E a gente já especulou num vídeo passado que ia ser sucesso, né, Pedrão? Sim, sim. A gente já tinha falado num dos filmes, Flop ou não Flop, vocês podem ir lá assistir, que Minecraft seria um jogo que a gente... Seria um filme. Desculpa. Seria um filme que a gente ia dar muita audiência. Não ia pegar muita velha guarda. Não. Mas os novinhos e a geração mais ou menos do meio, e alguns mais velha guarda também, ia pegar. Galera, porque a gente entende que o filme infantil, ele não leva só a criança para o cinema. Ele leva o pai e a mãe junto. Então, o pai e o cada criança que vai ver um filme, uma mãe e um pai pode ir junto. Então, conta 3. Então, essa bilheteria que fez Sonic, que fez Barbie, que fez ser um sucesso. Sim, sim. Sem falar que a gente tem o Momoa e o Jack Black, né? Que são grandes. São grandes atores na indústria. Não falo que o Momoa seja um excelente ator, mas ele é bem popular e vendável. E Jack Black, para mim, é um dos melhores comediantes da atualidade. Da atualidade ali. Não chega no nível do Jim Carrey, não chega no nível do Ed Murphy. Sim. Não chega nesse nível aí, mas ele tá uma prateleira só abaixo deles aí e ele é vendável. Eu gosto do Jack Black. Também gosto dele, eu acho que tem filmes que ele acerta muito bem, como Escola do Rock, mas também tem filmes que ele erra muito bem, como Jumanji. Eu acho que quando dão o roteiro certo para o momento certo, ele acerta. Se der um roteiro meio ruim, ele chega naquele ponto. Galera, e também especulam-se que Legado of Zelda em 2027 vai ter o filme Zelda. O Zelda. Então, anexando a esse assunto dos games que viraram filme, a gente também tem uma polêmica aí que talvez Deus da Guerra tenha lacração. Pedro. O que você sabe desse assunto? Eu escutei dizer que talvez tenha isso, porque eu escutei dizer que o criador o showrunner que vai criar o God of War, ele falou que não conseguiu jogar os jogos. Ele não jogou os jogos para saber sobre isso. É uma polêmica que o pessoal gerou com isso. Galera... Mas é confuso isso, porque o cara... Será que ele precisa jogar o jogo mesmo para entender? Ou se é obrigatório isso, ele só saber da história e criar um bom roteiro para isso? Eu não tenho o nome aqui de cabeça, eu esqueci, mas eu sabia que o autor de God of War, ele veio de uma franquia de filmes que não deram certo, mas no videogame estourou, foi um grande sucesso. Por que não pegar o autor do jogo, o roteirista do jogo, e dar para ele o poder de dar vida a esse filme? Não pegar um outro diretor, porque o criador do jogo, Pedro, ele é diretor e autor, ou seja, então ele tem bagagem. Não tem uma bagagem bem sucedida no cinema, isso é fato, mas ele tem uma bagagem bem sucedida no game, porque quem cria e desenvolve game não é o desenvolvedor do game, mas quem cria a história e o roteiro do videogame são cineastas, são pessoas que trabalham com roteiro, com criação, com história, entendeu, Pedro? Sim, é porque assim, a gente teve recentemente o Mortal Kombat, que vai ter sua sequência, que foi um filme que muitos fãs gostaram, mas teve muito erro, muita coisa que enfiaram lá que ninguém gostou. Vocês podem, como eu falei, ver a análise. E a gente também vai ter o Street Fighter também. Street Fighter também confirmado. Mas no próximo vídeo você vai entender o que a gente está falando. E é bom falar isso. Street Fighter confirmado para 2026. No próximo vídeo que a gente vai falar da CinemaCon, a gente vai estar falando isso. Isso. Então, assim, então a gente tem isso. E o maior exemplo que já teve outros jogos também. Eu falo que o Sonic deu pontapé com isso, porque o Sonic, ele fez o primeiro filme que deu certo. Porque a gente teve o World of Warcraft, outro jogo também que é muito grande, não funcionou também. A gente teve... Mas esses filmes não funcionam por causa do roteiro que é fraco, né, Pedro? Ou eles fogem da mitologia do jogo? Esse que tu falou aí, eu não vi, então não posso dizer. Não, eu assisti, ele já passou algumas vezes na Globo,
Só que ele é uma coisa muito grande, o autor botou o que os fãs, algumas coisas que os fãs queriam, mas o roteiro é muito fraco. O roteiro é muito simples. Eu sei que o jogo não é simples, mas o roteiro é muito fraco do filme, entendeu? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. A gente também teve séries também, como o próprio Resident Evil, que teve a franquia gigantesca de 9 ou 6 filmes, não sei quantos, com a Mila Jovovich, né? A gente também teve Halo também, que basicamente floparam miseravelmente, não deu certo. Não deu certo. Halo não deu certo até o... Pedro, tu notou uma coisa, uma observação. A maioria dos jogos que tem uma pegada mais adulta não dão certo, mas os jogos mais voltados ao público infanto-juvenil dão certo. Sim. Será que essa é a estratégia dos cineastas? Trazer o público infantil, que é mais vendável do que fazer um filme baseado num game que vai ser uma classificação mais alta? É complicado. Sim, pode ser. Assim, e GTA também, né? GTA teria um bom filme, mas seria uma classificação mais alta. Muito alta, seria 18 anos. É que o jogo é já classificação 16 anos. 16 anos, entendeu? Mas também, acho que assim, eu vou ser sincero, GTA já tem muito filme GTA. Tem filme que já tem as características mas do GTA. Mas eu acho que venderia. Não, eu sei que venderia, mas eu já sinto que tem muitos filmes séries com essa pegada. Com essa pegada. Entendeu? Não precisa só botar o nome GTA só pra botar. Entendeu? É verdade. É igual Resident Evil. Tem muito filme de zumbi com Resident Evil. Aí parece mais um outro filme genérico de Resident Evil. Entendeu? Então, assim, o meu problema é que, assim, o problema dos jogos, o atual Sonic, ele tem um microdraminha que funciona, né? Que tem um personagem que parece que vai morrer e no final ele não morre. Eu não vou falar qual personagem. Mas eles criam um draminha para fazer o Sonic fazer uma coisa que o Sonic normalmente não faz. Quem viu o filme vai entender o que eu estou falando. Eu acho que o problema dos filmes infantis é porque eles trazem esse público mais infantil e também o público infantil, isso não é pejorante, não falando mal de ninguém. Quando você é mais infantil, quando é uma criança, ela não tem um julgamento tão alto. Não é tão criterioso e técnico igual a gente. Igual a gente. E quando você passa isso para um filme que é mais sério, com uma pegada mais séria. Halo é um exemplo, é um universo espacial de guerra e tudo mais, tem experimentos, o próprio Resident Evil também tem esse lado mais sério. Então, ele ficar só no beabá, é difícil você atrair esse público, entendeu? Diferente do Mortal Kombat e um Street Fighter, que é só um filme basicamente de poder com porrada. Tem uma história por trás, eu sei disso, gente. Mas ele é mais simples. Eu fico assim. É um roteiro típico dos anos 80. Mais ação e menos roteiro. Isso. Porque assim, eu entendo que o cara que gosta do jogo, do filme, do jogo, ele vai assistir por causa disso. Mas será que o público em geral vai assistir? Hoje o público está mais criterioso, né? Está mais técnico. Porque hoje tem muita tecnologia aí a favor. Então a gente fica querendo ou não mais técnico. Nossa obrigação como apresentador de um canal da cultura pop, né? É trazer essa técnica também para vocês. Sim. Como o Pedro falou, filme infantil vende, filme adulto nem tanto. Porque como eu falei... Comprovadamente. A criança pode ver aquilo dali e talvez futuramente ela vai falar legal, mas vai pensar de outra maneira. É igual quando a gente assiste alguns filmes. E hoje também é muito mais palatável, né? Hoje não tem tanto um duplo sentido em alguns desenhos, como antigamente tinha. Antigamente, apesar de ter um crivo, o crivo era mais largo. Né? Era bem mais. Hoje mais largo. Hoje não. Hoje passa pelo um monte de psicopedagogo para ver a classificação, para ver se está tudo certo. Isso. Antigamente tinha os desenhos, antigamente tinha muita mensagem. Muita coisa que a gente sabe que o cara fazia. E a gente só entende agora, depois de adulto. Tanto que você pegar, até aqui no Brasil mesmo, Maurício de Souza, outras coisas, tem umas mensagenzinhas ali. Procurem.
Eu não vou falar, mas assim, mas é o que eu falo. Então eu acho que por esse sentimento ser muito mais fácil, cara, é muito mais fácil de fazer. Eu não duvido que daqui a pouco vai ter um Fortnite saindo, que é o jogo da galera. Quem gosta, cara, beleza, aproveita. Não é o meu estilo, não é o meu gênero. É igual esse daí, vai ter Fortnite, vai ter os joguinhos aí novos. Eu tô falando igual minha mãe. Mas é a verdade, cara. Não, eu não consumo isso, entendeu? Eu também não. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele joinha. Valeu. Valeu.